E aí, beleza? Vamos falar aqui nesse vídeo se vale a pena comprar ou alugar imóvel, tá? Eu vou trazer minha opinião aqui de que na maioria dos casos, tá? Principalmente se tu é jovem, vale mais a pena alugar imóvel, não tá valendo a pena comprar imóvel, tá? No geral, tá? No geral, na maioria dos casos, hoje em dia, tá? É óbvio que para alguns perfis e algumas condições depende, né? E vai valer a pena comprar imóvel, tá? Mas na maioria dos casos, vamos dizer assim, 80, 90% dos casos vai valer mais a pena tu alugar. Se tu fazer conta, né? E fazer uma análise financeira do negócio, tá? Eu vou trazer aqui alguns pontos, né? Para elencar e corroborar essa teoria, tá? Bom, o primeiro ponto eu acho que é o seguinte, né? O histórico de valorização dos imóveis no Brasil, né? É óbvio que ele vai mudar de região para região. Tem região que cresceu mais, tem região que cresceu menos. Tem localização, né? Que localização é o ponto mais importante para valor de imóvel, né? Óbvio que alguns bairros cresceram mais, outros menos, então isso varia, né? Mas se a gente for fazer uma média aí de Brasil, né? O imóvel tende a valorizar em uns 5% ao ano, tá? Dependendo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo de uma janela de período ou dependendo da região, tá? Mas vai ser mais ou menos a inflação aí que ele tende a valorizar, se pegar um histórico de algumas décadas aí. Tá? Só que algumas coisas estão mudando, né? A taxa de natalidade do Brasil está mudando muito, tá? Tá caindo muito e isso vai fazer com que tenha menos pessoas, tá? A população, né, não vai crescer tanto como antes. Isso muda a dinâmica da economia e isso faz com que a necessidade de mais empreendimentos seja diferente, seja menor, tá? E foi construído muita coisa no Brasil nos últimos anos. Logo, essa dinâmica vai mudar um pouco, tá? Então não dá para esperar que a mesma valorização de antes seja a mesma daqui para frente. Eu acho que vai ser menos também, tá? Então o capital que tu tiver, né, na idade, seja novo, uma pessoa nova ou mais velha, esse capital, se ele for bem investido, né, bem alocado em renda fixa e renda variável, tá? Ele vai render mais do que a valorização do imóvel, tá? Então tu vai estar fazendo uma melhor alocação para o teu futuro, se tu alocar bem esse capital em renda fixa, um país como o Brasil, que a renda fixa sempre é alta, né? A média é muito alta, a média é mais alta do que a valorização dos imóveis. E ações, tu fazer uma boa alocação, né, ou em um bom fundo de investimento, ou aprendendo a investir e alocando em boas empresas, esse capital vai te render mais do que a valorização do imóvel, tá? Então vai valer a pena tu pegar esse capital, investir bem e com os dividendos ou retorno, ou o teu salário tu vai pagando aluguel, no fim das contas, teu patrimônio está crescendo mais do que se tu tivesse comprado imóvel, tá? Segundo ponto, principalmente se tu é novo, né, aí antes dos 40 anos, o capital preso, tá? Provavelmente tu não vai ter um patrimônio muito grande para comprar imóvel e ainda sobrar. Provavelmente uma compra de imóvel vai cobrir muito do teu patrimônio. Então isso vai te descapitalizar, teu capital vai ficar preso ali. Então se surgir alguma oportunidade, por exemplo, de mercado ou de investimento, tu não vai ter capital, tu não vai ter liquidez para entrar nisso. Isso pode fazer muita diferença na tua vida. Se tu ficar com esse dinheiro em liquidez, numa renda fixa, por exemplo, e der algum crash no mercado, alguma queda nas ações, alguma empresa que tu estava analisando e tal, que caiu muito, como teve oportunidade na pandemia, por exemplo, isso é uma grande oportunidade na tua vida. Isso vai acontecer uma vez a cada 10 anos, às vezes, né? Tu pode entrar com tudo e multiplicar o teu capital por muitas vezes aí numa janela de tempo. Então, essas oportunidades tu só vai poder entrar se tu tiver capital. E tu entrando comprando um imóvel, né, tu pode não ter esse capital disponível para entrar em algumas oportunidades, tá? Isso pode acontecer também com outras coisas. Às vezes, tu pode ter algum negócio que começou a andar e tu não vai ter caixa para botar mais lenha ali mais gasolina ali nesse negócio, né? Ou algum sócio pode aparecer com uma oportunidade para ti, etc. Tu não vai ter dinheiro, tá? Então, eu acho que é importante esse ponto. Tu comprando imóvel, tu fica com o capital preso e tu te descapitaliza. Tu não tem liquidez para entrar em projetos futuros que podem te dar uma rentabilidade muito maior. E o terceiro ponto, para mim, é o mais importante para o meu perfil, por exemplo, mas acredito que para muitas pessoas também, é a liberdade geográfica, tá? Hoje, o mundo está cada vez mais interligado, né? Então, principalmente se tu é jovem, é muito melhor tu tá pagando aluguel e ficar com a liberdade de poder mudar de cidade. Às vezes tu vai ter uma proposta de trabalho em outra cidade, tu vai poder ir morar em algum outro país para ou te especializar, estudar, etc. E com um imóvel comprado fica mais difícil, né? Tu vai estar preso a esse lugar aí e não vai ter tanta flexibilidade. Às vezes vai ter que botar para alugar esse imóvel, para pegar esse dinheiro e pagar aluguel em outro lugar. Às vezes a conta não vai ser tão boa assim, tu não vai conseguir uma boa condição, etc. Então eu acho que a perda de liberdade geográfica também é muito importante, tá? Ela não vai ter uma mensuração assim de quanto vale isso, mas acho que pode valer muito se tu for uma pessoa que está pensando em crescer na vida, crescer na carreira
pensar em morar em outra cidade, etc. Tá? Então acho que esse ponto é muito importante. Então, esses pontos para mim são os mais importantes para explicar que na maioria das vezes vai valer mais a pena alugar, tá? No mundo como está hoje, daqui em diante. Mas alguns casos, vai ter alguns casos que depende, que vai poder valer a pena fazer a compra, tá? Eu vou linkar alguns aqui, alguns poucos casos, é a minoria, mas pode valer a pena comprar aí. O primeiro ponto, acho que esse é o teu sonho, né? Se tem um sonho de comprar um imóvel assim, eu acho que, principalmente em algum local específico, na praia, sei lá, isso pode não ser nem considerado como investimento, isso, né? Isso é mais uma realização de um sonho, então nesse caso não tem nem o que falar. Ponto 2, se tu tem uma grana no FGTS considerável, tu trabalhou muito tempo com o CLT, tem uma grana considerável no FGTS parada, tu pode usar ela para dar de entrada e aproveitar um benefício, né? E se tu conseguir, né, que os juros, ou tu conseguir uns juros atrativos, né, os juros menores que a Selic, por exemplo, que eu acho muito difícil conseguir hoje, alguma condição, né, com algum financiamento que seja atrativo e que a parcela do financiamento ela fique igual a um aluguel que tu pagaria, tá? Aí talvez faça sentido comprar, realmente financiar o imóvel, tá? Se a parcela do financiamento for a mesma do que tu gastaria no aluguel, né? No aluguel de um nível que tu queira viver, num padrão que tu queira viver, tá? Nessa situação, talvez no cenário de juros baixos, né, possa valer a pena um financiamento. Mas isso seria um cenário, como, por exemplo, eu falei que estava em 2%, são cenários muito raros e isso vai acontecer uma vez a cada, sei lá, 15, 20 anos. Tu vai ter um cenário muito atrativo para poder te financiar e comprar imóvel, tá? Mas não é o caso hoje, por exemplo, não é no caso na maioria das janelas, né, aqui na economia brasileira. E o outro ponto que pode valer a pena comprar é quando tu achar uma proposta, um imóvel num valor muito atrativo e tu vai fazer uma proposta hostil para alguém que está precisando do dinheiro, né? Um dono lá de algum imóvel está precisando muito de dinheiro por algum motivo, tu vai fazer uma proposta hostil, uma proposta um valor abaixo ali do que ele está valendo, né? Um valor bem baixo para essa pessoa pegar essa liquidez. Mas vai fazer uma boa compra, né? Talvez, e possa já aí vender no futuro esse imóvel, tá? Eu acho que é isso. No geral, vale mais a pena alugar, principalmente se tu é jovem, tá? Tem vários motivos para elencar isso. A economia tende a ser diferente nessa dinâmica daqui para frente, principalmente pela mudança da taxa de natalidade, tá? Vai ter menos gente e menos gente com capacidade de comprar imóvel, tá? Então, antes o imóvel era muito mais acessível, o tempo de trabalho te dava mais condição de comprar imóvel antigamente. Agora, né, é uma coisa cada vez mais inacessível para o cidadão comum. Então, vai ter cada vez menos gente na proporção que vai ter dinheiro para comprar imóvel. Então, eu acho que não seria um muito bom negócio na maioria dos casos, tá? Beleza, pessoal? É isso aí, só peço para curtir o vídeo quem está curtindo as análises nossas e se inscrever no canal também para ajudar a gente aí, beleza? Valeu, abraço, tamo junto!